Olá, eu sou Célio Tavares, especialista em finanças e consultor de empresas na área de finanças corporativas e finanças pessoais. O assunto desse vídeo é política de preços. A incoerência na política de preços faz com que a empresa se enquadre em uma das duas situações: ou baixa competitividade, quando os preços estão acima da concorrência, a não ser que a empresa tenha um produto altamente diferenciado. Ou a situação de prejuízo, quando os preços não absorvem os custos operacionais da empresa. É claro que essas duas situações elas devem ser evitadas. Em termos de modalidade de custeio, nós temos duas modalidades principais. A modalidade mais comum, que é a modalidade de custeio por absorção, que consiste na apropriação dos custos fixos aos produtos em função da produção ou das vendas, utilizando de rateios. Esse custo por absorção existe desde a Idade Média e ele apresenta um problema. Quando as vendas estão aceleradas, a empresa tende a reduzir seus preços, porque a produção aumenta, as vendas aumentam, o rateio fica menor. E quando as vendas estão lentas, a empresa tende a aumentar seus preços. Então isso aí é uma incoerência muito grande, porque no período de vendas aceleradas, preços mais elevados são aceitáveis. E no período de vendas lentas, os preços devem ser menores para que a empresa consiga ter mais competitividade. Uma outra modalidade de custeio é o custeio direto ou variável, que é uma modalidade mais avançada. Essa modalidade leva em consideração para o custeamento dos produtos apenas os custos variáveis. E é com essa modalidade de custeio que nós vamos fazer um exemplo de aplicação prática. Vamos considerar uma indústria de confecção que produz camisas. Nós estamos considerando que ela produz só um determinado tipo de camisas, isso para facilitar os nossos cálculos aqui. É claro que essa metodologia é aplicada para empresas que produzem vários tipos de produtos. Bom, então vamos lá. Essa empresa ela produz camisas cujo preço de venda unitário é R$ 19,80. Ela tem de impostos sobre vendas 15,65%. O custo da matéria-prima é R$ 8,35 por camisa. A empresa paga uma comissão de 5%, frete de 3,5%. Os custos fixos de fabricação, R$ 70 mil por mês, aí inclui salários do pessoal de produção, depreciação de máquinas, energia, enfim, todos os custos ligados à fabricação. E os custos fixos operacionais, que são os custos de funcionamento da empresa, R$ 58 mil por mês. Essa empresa ela vende e produz uma média de 30 mil camisas por mês. Com esses dados, nós podemos fazer uma demonstração do resultado. A receita bruta é a quantidade vendida vezes o preço de venda. Imposto sobre vendas é o percentual de impostos aplicado à receita bruta. A receita líquida é a receita bruta menos os impostos. Nós temos os custos variáveis de fabricação. No nosso caso aqui, é a quantidade de camisas produzidas multiplicado pelo custo da matéria-prima. Custos variáveis operacionais é a receita bruta vezes 8,5%. 8,5% corresponde a 5% de comissão mais 3,5% do frete. Aí nós temos a margem de contribuição, que vai ser a receita líquida menos os custos variáveis, tanto de fabricação quanto os custos operacionais. Custos fixos de fabricação, 70 mil. Custos fixos operacionais, 58 mil, subtraindo da margem de contribuição os custos fixos,
nós temos o lucro operacional. Então, essa empresa ela tem um lucro operacional de R$ 72.049 por mês, isso significa 12% da receita. Bom, essa empresa ela recebeu uma proposta para ser analisada. É uma proposta de uma rede de lojas com a quantidade de 5.000 camisas por mês, preço de venda R$ 14,90, aí tem um problema, né? O lucro operacional da empresa é 12%. E essa rede de lojas quer um desconto de 21% do preço de venda. A pergunta é se essa proposta deve ser aceita. A princípio, não. Né? Pela análise do senso comum, essa proposta não pode ser aceita, porque a empresa tem um lucro de 12% e esse cliente está exigindo um desconto exagerado, de 21%. Mas nós precisamos fazer uma análise melhor, nós não podemos ficar só na questão do senso comum. Para fazer uma análise dessa proposta, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver inicialmente quanto que vai ser alterado o custo de produção para atender esse pedido. Conversando com a gerência de produção, nós chegamos à conclusão que para atender o pedido, essas 5.000 camisas a mais por mês, são necessários R$ 6.000 por mês para pagar a mão de obra com encargos, aumento de energia, aumento de material de consumo e etc. Ou seja, o aumento de todos os custos relacionados à fabricação. Então, o custo fixo de produção deve ter um aumento de R$ 6.000 por mês. Com isso, nós podemos montar a demonstração de resultado, fazer uma simulação da demonstração do resultado com o pedido. Nós vamos ter a receita bruta, são 30.000 camisas vendidas a R$ 19,80, mais 5.000 camisas vendidas a R$ 14,90. Os impostos sobre vendas é o percentual, né, da 15,65% da receita. Aí nós vamos achar a receita líquida, os custos variáveis de fabricação. Agora são 35.000 camisas vezes o custo da matéria-prima, né, que é R$ 8,35. Custos variáveis operacionais é a receita bruta vezes 8,5%, né, 5% da comissão mais 3,5% do frete. Nós encontramos a margem de contribuição, subtraindo a margem de contribuição, subtraindo os custos fixos, né, agora nós temos custos fixos de fabricação R$ 76.000, antes era 70, nós vamos ter mais R$ 6.000 de aumento por causa do pedido, e os custos fixos operacionais permanecem os mesmos R$ 58.000. Com isso, nós verificamos que a empresa teve um lucro passou a ter um lucro de R$ 80.807,25. E aí nós podemos fazer uma comparação, né? O lucro líquido sem o pedido era de R$ 72.048. E o lucro com o pedido foi de R$ 80.807,25. Aí nós tivemos uma diferença de R$ 8.758,25. Então, quer dizer que essa empresa, com esse pedido, vai aumentar o lucro operacional da empresa. Então, essa proposta ela tem uma viabilidade financeira, porque ela aumenta o resultado da empresa, né? Agora, nós temos que ter uns certos cuidados. Essa análise ela deve ser feita, de preferência, para aproveitar a ociosidade da indústria. E ociosidade não é só, a gente acha que ociosidade é só de mão de obra, não. Ociosidade pode ser também, né, de máquinas, de toda a estrutura montada. Às vezes a empresa tem uma estrutura montada para uma produção muito elevada, ela produz muito menos, ela tem uma ociosidade que precisa ser aproveitada. Nesse caso dessa indústria, ela não tinha ociosidade de mão de obra, mas poderia ter ociosidade de estrutura, por exemplo, né? Porque para as 5.000 camisas foi necessário ter um aumento só de mão de obra de 6.000, basicamente de mão de obra de R$ 6.000.
Nós temos que ter sempre em mente que a ociosidade em uma empresa é um prejuízo que você nunca mais vai recuperar. Por isso é necessário combatê-la sempre. Por outro lado, deve também levar em consideração o impacto comercial do pedido em questão. Mas isso deve ser analisado com calma, pois uma coisa é a viabilidade financeira e outra coisa é a viabilidade comercial do pedido. Portanto, é muito importante para que o diretor financeiro e o diretor comercial estejam sempre em sintonia, para que não haja problemas nesse sentido, né? Porque, às vezes, com esse preço de venda menor, se a empresa correr o risco de ter que baixar esse preço de venda para todos os seus clientes, possivelmente essa empresa vai passar a ter prejuízo ao invés de lucro, né? E as empresas precisam ter pessoas que saibam fazer análises corretas. Isso é muito importante, porque hoje em dia é necessário aproveitar até os centavos para obter resultados satisfatórios. Para mais detalhes, acesse o nosso site, ctavares.com.br. Lá você vai encontrar artigos e dicas sobre finanças empresariais, estratégias empresariais, finanças pessoais e também de economia. Sucesso nos negócios e até o próximo vídeo.